Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Elu, o podcast da Elu Brasil. Hoje com S3, estou aqui com meu amigo Fabinho. Amigo e parceiro de longa jornada. Que delícia. Eu falei que 2025 seria com bastante novidades no pod, que a S3 ia dominar o pod aqui na Elu, né? Exatamente. E é o que está acontecendo. Então a gente está com mais um convidado aqui, amigo e convidado, nos conhecemos já há bastante tempo. A gente já vai apresentar essa figura e como tudo o que a S3 faz, né, é sempre com muita tecnologia. Então hoje o nosso assunto, o nosso bate-papo vai ser falando um pouco da história dele, né, de como ele chegou até aqui, qual foi toda essa jornada e principalmente o que ele tem de novo pra gente, para ajudar a salvar vidas. Meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite, né? É uma honra recebê-lo aqui, para a gente bater um pouco de um papo descontraído e principalmente divulgar, né, tudo que tem de novidade neste mundo de emergência aí. Então eu vou apresentar aqui. O Anderson Alves está com a gente hoje, ele é gerente nacional Bombeiros e Militares da MSA do Brasil. Ele é formado em administração e marketing, né, Anderson? 25 anos atuando só no segmento bombeiros, focado nisso. Então a palavra é com você, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo convite. Comando, eu tenho que agradecer. A nossa parceria é de longa data, né? Sim. A gente trabalha focado há 25 anos mesmo, somente com o Corpo de Bombeiros, principalmente o Corpo de Bombeiros de São Paulo, né? Agora atuando em todo o Brasil, à frente da maior fabricante de EPI para bombeiros do mundo, né? Então é um grande prazer, é uma honra poder contar um pouco da minha história e também passar onde a MSA chegou e o que a gente tem também de tecnologia para o combate a incêndio e para o salvamento e a proteção do bombeiro na zona quente. Que legal, né? A história acho que deve ter várias aqui, mas a gente sempre começa, como esse é um pod para ser inspiracional também, a gente sempre fala isso das pessoas que fazem o dia a dia. Conta de onde você veio, que eu até já soube uma história que na certidão já vem com o logo. Já vem com o logo, já. Conta pra gente. Sou natural da Baixada Santista, né? Nascido em Santos, filho de Maria Célia Alves da Silva e José Alves da Silva. Meus pais, que eu honro demais, né? Me ensinaram tudo na vida. E nascido em Santos, próximo à Vila Belmiro, né? Então seria aí você torce para outros times, né? Não seria uma traição eu não ser santista, né? Falo isso para os meus amigos de infância, né? Que torcem para o Corinthians, Palmeiras ou São Paulo, mas enfim, o foco aqui não é falar de futebol, mas eu sou apaixonado pelo Santos. Meus filhos não torcem para o Santos, tá? Eu não fiz isso com eles. É a evolução da espécie, né? Isso, eu deixei eles escolherem, né? E mandar um grande abraço já para minha esposa, Daniela, que é minha grande companheira, meus dois filhos, Arthur e Vitor. Que idade? O Arthur tem 17 anos e o Vitor 14. Minha fonte de inspiração, minha energia, é minha família, minha base de tudo. É verdade, família. De todos nós. Todos nós, é quem suporta, né? As loucuras nossas do dia a dia, né? Sim. Você viaja muito, então... Eu viajo o Brasil inteiro. Por exemplo, semana passada eu estava em Itajaí, fazendo uma entrega técnica, os bombeiros, o 7º grupamento de Itajaí, que é uma cidade próximo ao balneário, né? Como se fosse a grande São Paulo, né? Então compõe ali aqueles arranha-céus gigantescos, né? Que estão projetando agora e construindo em balneário, né? Então eles estão buscando mais tecnologia para a proteção do bombeiro e para a proteção do patrimônio, né? Perfeito. Então estão fazendo vários investimentos. Então a gente estava por lá. Vou contar uma peculiaridade. Eu sei que você é entrevistado, mas é que eu lembrei de uma história. A gente dá treinamento por todo o Brasil, atende empresas com serviços, treinamentos por todo o Brasil. E a gente tem um cliente que tem uma unidade em Jataí. Eu não vou contar quem foi, mas aí eu falei com uma pessoa específica, e aí eu falei assim, olha, vai ter um treinamento lá em Jataí. Oba, eu vou. Você achou que era Itajaí? Achou que era Itajaí. Jataí. Eu vou pra praia. Pô, eu não sou Atlas. Onde que é Jataí? Desculpa. Jataí é Goiás. Goiás? Um pouco longe da praia. Ele me ligou, ó, vai ter um treinamento Jataí. Né? Jataí. Não foi assim, não. Eu falei, opa, deixa que eu vou. Pode ficar tranquilo, pra praia, né? Pô, deixa comigo. Fico Ó, e ainda falei pra ele, já pode comprar a passagem uns 2 dias antes e pra voltar uns 2 dias depois, tá bom? Por quê, meu? O que você vai fazer lá que eu não tô sabendo?
Eu falei, vou pra praia, poxa. Não, acho que você não vai. Se fosse Carapó, que é um outro cliente, que é outra cidade que a gente também atende, aí você tem Bonito lá perto, né? Não, Carapó é longe ainda, né? Longe ainda. Onde que é mais perto dos que a gente atende? Ixi, Dourados, né? Dourados, Nossa, tinha aeroporto, mas agora não sei se tá valendo, se já voltou ou não. Acho que tá pra voltar o aeroporto. E aí o cara, eu falei, você tá viajando. O plano de milhagem tá bom aí, né? Tá bom. Tá funcionando bem. Tá funcionando bem. Também viaja bastante. Viaja bastante. Muito, muito. O ano passado, então? De avião, consegui mudar de várias categorias ano passado. Já tá no grupo 1 ou grupo 2 no embarque? A gente demora um tempo, né? Tava falando com o meu irmão, você conhece meu irmão? Sim. O meu irmão falou, nossa, agora tem viajado bastante. Eu tô já no grupo 1. Falei, não, calma, espera mais 2 aninhos só que você vai pro prioritário. Com certeza. Você já vai chegar nos 60, você não vai precisar de investir em grupo nenhum. Não precisa investir mais nada, milhagem, no caso. Mas Importante. Anderson, conta pra gente, você nasce em Santos, sempre morou lá ou não? Você veio pra São Paulo? Sempre morei em Santos. Você mora em São Paulo hoje? Eu moro em São Paulo hoje, Eu sou meio ruim de datas, tá? Tá, então mas esquece, você vai apanhar, se eu falar de casamento... Mas eu casei em 2007, mas eu já namorava com a minha esposa desde 95, então minha vida toda foi em São Paulo, né? Então eu começo a trabalhar em São Paulo, onde eu já cursava faculdade, né? Eu começo a trabalhar com o Coronel Edson Sampaio. Grande Coronel Edson Sampaio, grande amigo do meu pai, né? Se o Coronel estiver vendo, tenho certeza que ele vai assistir, se você mandar para ele. Eu vou mandar para ele, faço questão. Coronel, amigo da família, trabalhei próximo a ele também quando ele era o comandante. É um excelente profissional, um grande amigo. Que legal. Sim, e eu conheço o Coronel Edson Sampaio, e ele, além de ter sido comandante-geral, né, do Bombeiro de 90 a 94, o Bombeiro de São Paulo, e fez essa dobradinha com o saudoso Coronel Sendim, né, um grande amigo também. E eu conheço ele não em 94, tá? Meados ali de 99, ele me convida para trabalhar na revista que ele fundou também em 95, que é a Bombeiros em Emergências, que era uma revista, a pioneira, voltada para bombeiros, né? Então ela trazia aquela mídia offline, né? Que até então, até os anos 90 não tinha muita coisa, né? E era o que tinha, então era a revista que mais trazia informações dos bombeiros do Brasil e de fora também, né? Então tecnologia, investimento em novas viaturas, enfim, tudo aquilo que abordava o assunto bombeiro, essa nossa revista, ela publicava de 3 em 3 meses, era uma publicação trimestral, e eu comecei como vendedor de anúncio dele, e depois, com o tempo, eu fui ser sócio do Coronel Sampaio. E isso foi muito interessante. Depois dessa sociedade, nós passamos a ter uma representação também, representamos marcas que vendiam equipamentos para os bombeiros, né? E esse trabalho foi feito junto com o seu Paulo Keiner, que é outra pessoa que a gente tem algumas pessoas que são os pilares nossos, né? Não basta ser um rosto bonito, né? Tem que... e não basta ter sorte. Altamente humilde. E não basta ter sorte, né? Porque, como eu digo, a sorte acompanha os audazes, né? Então, a gente tem que ter muito suor, né, envolvido. Então, passei a representar grandes marcas dentro do bombeiro. E agora, desde 2018, a minha trajetória, né? Eu fui contratado pelo Real Madrid da Segurança, né? Fazendo uma analogia com o futebol, que é a MSA, né? A MSA falou, pô, vamos investir nesse rosto bonito, né? Que legal, hein? Então tem toda uma história, um legado, né? Na escola de bombeiros, no Bombeiro de São Paulo, em Minas Gerais e por todo o Brasil. E foi através da revista que você começa a ter contato com esse mundo de bombeiro, ou você já tinha alguma inspiração antes, algum contato? Alguém da família? Como é que chegou aí? Então, meu irmão é policial militar, né? Já vai aposentar, de 93 milhões, mas bombeiro mesmo, foi realmente a necessidade do trabalho, né? A oportunidade que surgiu, falei, pô, aqui tem negócio, né? Vamos trabalhar com essa revista, um segmento... o bombeiro é a profissão de maior confiança da população, né? Então tem esse amor, esse carinho por bombeiro, o herói, né? Aquela questão do salvamento. Então eu falei, pô, tem tudo a ver comigo, e começou a dar certo, né? Vesti a camisa. Hoje falam que eu sou um assemelhado, né? Então quase um bombeiro, né? Eu vi uma frase de uma tenente, que eu não vou falar de onde que é, né? Mas eu fui fazer uma entrega e ela falou, pô, você é mais militar do que muito militar. O amor.
É o amor ao que eu faço. A convivência dentro da caserna, né? Sim. A gente acaba adquirindo os trejeitos das pessoas que a gente convive, né? Sim. E é interessante porque pouca gente sabe o mundo que tem envolvido, né, junto com a corporação. Então, tem uma revista que fala sobre o assunto, de ter empresas, indústrias que pensam, né, vai para prancheta é antigo, né? Vai para prancheta. Eu nem sei o que é isso. Vai para prancheta lá desenhar equipamento, pensar em equipamento de bombeiro. Ninguém conhece esse mundo, né? Até na parte comercial, assim, acha que não existe um mercado. E é um grande mercado, né? Sim, é um mercado gigantesco. E a população também acaba não entendendo, né? A maioria dos equipamentos que os bombeiros utilizam são equipamentos, quase 100% são todos importados, né? Muita tecnologia, tem viaturas que são construídas aqui no Brasil, mas essas viaturas são montadas adequadas, né? São adaptadas, digamos assim, né? Mas nos Estados Unidos não. São nos Estados Unidos, na Europa, enfim, fora do país, onde são as normas, né? Porque o bombeiro brasileiro, ele passou a meados dos anos 90, chefe, que foram os cursos aí na França, né? Na Europa. Então ele buscou uma formação europeia, né? No começo, né? Tanto do resgate quanto do combate a incêndio. O resgate ele vai para a França, na verdade, né? Sim. Conhecer o sistema do SAMU da França e vai para Chicago também, né? Buscar a questão do combate a incêndio, né? Não, mas isso também em parte de resgate. Também nos anos antes, 90. Antes disso. Porque o resgate ele começa, né? Final da década de 80, né? Então em 90 inicia-se o projeto resgate, mas já tinha os oficiais, né? O Coronel Carqued, o Wilson e outros pioneiros da época, né, já tinham estudado, feito os cursos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Tá, perfeito. Depois, no decorrer da década de 90, inclusive o saudoso faleceu na época, Tenente Walter Castro, ele vai também para os Estados Unidos fazer curso na parte de incêndio florestal. Então, na década de 90, quebra-se um pouco as fronteiras, né? E o bombeiro do estado de São Paulo começa a ir buscar bastante conhecimento, né, fora do Brasil. Então, é justamente isso. E as normas, né, brasileiras, elas buscam se adequar às normas internacionais, né? Por investimento, por laboratórios, por testes, né? Lógico que hoje, né, meados de 2025, nós já estamos caminhando, passou um bom caminho aí, nós já estamos um pouco melhor, mas ainda não no nível de equipamento e de indústria, né, de investimento como se tem lá fora, né? Ontem a gente estava ministrando um treinamento de emergências químicas e o instrutor que estava comigo, o Adilson, vulgo Xingu, né? Se falar Adilson, ninguém vai conhecer. Ele estava explicando lá para o grupo de alunos que a gente tem lá no manual da Biquim, por exemplo, o raio desse caminhão aqui de GLP é de tanto de segurança. Mas como é que a gente sabe disso? Obviamente que estão envolvidos diversos cálculos, mas em países de primeiro mundo, o cara enche um caminhão de GLP e explode. Ele constrói uma casa e bota fogo para ver a reação, o comportamento do fogo, as reações. Esse nível de investimento a gente não tem no Brasil ainda. É por isso que a gente vai buscar muita coisa fora. Né? A influência de legislação, da mesma forma que a gente estava falando, quando você vai para fora para estudar, você tem o contato com novas tecnologias. E aí é um trabalho de formiguinha, quando você volta, tentar trazer essas novas tecnologias. E lá no passado era muito difícil ainda, né? Porque você não tinha as representações como a gente tem hoje tão forte, né? A MSA está no Brasil já há bom tempo, mas você não tinha essa presença marcante de uma área especializada cutucando, mostrando, oferecendo como tem hoje. Então é muito legal isso. E você contou uma história que eu achei muito interessante, que é como a MSA surgiu. Gostaria que você contasse um pouquinho, eu achei muito legal. Claro. MSA é uma marca centenária, né, uma multinacional americana, atuando diretamente com operação em mais de 40 países e ela indiretamente em 144 países. Então, a MSA ela surge em 1914,
mas ela nasce após um grande acidente, um fatídico acidente que aconteceu na Virgínia em 1912, uma explosão de uma mina que vitimou instantaneamente ali 81 pessoas e 11 pessoas que estavam fora ali da mina sobreviveram, né? E dentre essas 11 pessoas, o John Ryan, que é o fundador da MSA, o cara que desenvolveu a nossa primeira solução, junto com George Dake e Thomas Edison, O próprio Thomas Edison. O próprio Thomas Edison, legal, né? Juntamente com o Thomas Edison, eles desenvolvem uma lâmpada para os mineiros acessarem as minas de carvão. Então, esse foi o primeiro passo da MSA, o avanço tecnológico da época, né? Em 1900, isso, que ela implementou, e de lá para cá, somos líderes na indústria, nesse segmento que a gente vai falar bastante de bombeiro, né? Principalmente no segmento de bombeiro. 42% do faturamento da MSA vem de bombeiro. Então essa é a nossa... Brasil? Não, no mundo. No mundo. No Brasil a gente tem... O nosso faturamento é mais voltado na indústria. Na verdade, assim, todos os nossos produtos para bombeiros vêm de fora. Aqui no Brasil a gente fabrica a linha mais industrial, né? Mas 42% do faturamento global da MSA vem de bombeiro. Nos Estados Unidos, eu imagino, né, pela quantidade que tem de bombeiro nos Estados Unidos. Sim, 1.300.000 americanos são bombeiros. É muito bombeiro. Eu lembro que em 2012 a gente foi fazer um treinamento lá e eu fui em Houston fazer uma visita na estação 8 e conversando lá, eles tinham em 2012 acho que 75 estações de bombeiros. Vamos pegar Houston, maior do que Campinas, mas você pegar ali Campinas, Sumaré, Hortolândia, Vinhedo, né, Paulínia, meio que vai equiparar. Então, pegando isso hoje a gente teria aí 8 novas estações. Em 2012 eles tinham 70 e poucas estações. Mas tem uma ali de Campinas que uma vez fui te ver, é gigante ali. Será que as estações lá são gigantes também? Não, os modelos são diferentes, mas assim... efetivo, né? 5 contra 8 não dá nem para comparar. Né? O efetivo também, né, chefe? Sim, o efetivo. Você vai numa estação, você tem guarnições aí com 5, 6 e ter 3, 4 guarnições, né? E aqui você, às vezes, somando tudo, você tem 4, 5, depende da cidade, né? Não, obviamente estou falando do interior. E em Miami também, eu fui almoçar na academia e fui almoçar com um engenheiro lá, sentou do meu lado, né? Um engenheiro do Corpo de Bombeiros de Miami. E quando ele se apresentou como engenheiro, eu falei: o senhor trabalha na área técnica? Vistoria, produção de normas? Ele falou: não, eu sou engenheiro, eu fico monitorando o tempo-resposta das viaturas. Eu falei: mas... quando o tempo-resposta sobe muito, eu vou buscar uma solução, então eu vou buscar um prédio, ou a gente abre um prédio novo para atender, manter o tempo-resposta no padrão correto, ou a gente faz a realocação do prédio. Por isso que a gente vê muito em filme que Caça-Fantasmas, por exemplo, aquela estação existe, né? Existe até hoje. Sim, existe, ela existe. Mas fui visitá-la em Nova York. Mas existe muitas estações que estão desativadas. Sim. Por quê? Porque eles realocaram por causa do tempo-resposta. Então tem um cara ali só pensando nisso. Então a estrutura lá, né, de equipamento, de investimento é outra. Se pegar o nosso efetivo aqui do Bombeiro de São Paulo, ele é o mesmo desde os anos 90. É o mesmo efetivo. Então a população aumentou. Como as complexidades aumentaram em todos aumentaram, os aspectos, o incêndio mudou, né? Hoje o material de queima a queima é muito mais rápido, né? O do incêndio estrutural. Sim. Então bombeiro, eu vou ser bem sincero, o bombeiro de São Paulo faz milagre. Essa é a verdade. Acho que no Brasil como um todo, né? E qual a dificuldade nesse segmento, né? Porque você não atende só bombeiro, você atende a área militar. Antes dessa pergunta, na área militar tem bastante a aquisição de produtos também, assim, como tirando os corpos de bombeiros, porque como nós estávamos falando, nós temos equipamentos aqui que são vedados até uma venda comercial. Você precisa de autorização para poder, porque eles são dotados de tecnologias que podem ser usadas, vamos dizer, por grupos terroristas, inclusive, né? Então tem
muita equipe tática, muita equipe militar que acaba fazendo a questão de alguns equipamentos. Aqui no Brasil, a nossa linha militar, a gente não tem uma atuação muito forte. Porque seriam os capacetes balísticos, capacete do grupamento aéreo, né? Então é mais nos Estados Unidos essa linha nossa. Aqui a linha é mais para bombeiro. Aqui no Brasil a gente atua com as máscaras autônomas, os detectores de gases e capacetes para bombeiros. E agora a gente consegue atuar também nas roupas. EPI completo, né? Soluções da cabeça aos pés temos. Legal. Que bárbaro. E o carro-chefe hoje aqui no Brasil é a proteção respiratória. Proteção respiratória e proteção à cabeça, que é o F1XF, que é o capacete de bombeiro da Galê, né? Só contar um pouquinho dessa história, então, como que a gente chegou nessa liderança, né? Acho que é interessante saber, porque a gente tem, seria leviano não falar que a gente tem grandes empresas como concorrentes, né? Mas como eu disse lá no início, eu jogo no Real Madrid, mas o Real Madrid nem sempre ganha os jogos, né? Porque, como o capitão estava muito bem mencionando, infelizmente nós vivemos num país de grande dificuldade, não só de recurso, mas também de honestidade, né, chefe? Então a gente tem uma lei de licitações que rege os processos, né? E esses processos precisam ser estabelecidos conforme a lei, conforme a legalidade, e os recursos para o bombeiro demoram muito para chegar e também demoram muito para executar, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, o bombeiro vai lá, entra na internet e compra. Não é tão simples assim, né? Vai pegar na prateleira. Vai pegar na prateleira. Antes fosse assim, se o bombeiro de São Paulo, como eu cito como exemplo, né, pudesse fazer assim, e os outros também, mas existem materiais, verba de consumo, verba de material permanente, e aí passa por uma consultoria jurídica para ver se aprova aquele recurso, por que você quer comprar e para que você vai comprar, né? E aí eu sempre brinco, né? Pra quê? E se o incêndio fosse na sua casa? Né? Se fosse a minha mãe lá em Santos, né? Precisando de um resgate, o bombeiro não tem que estar equipado? Então, realmente, o primeiro investimento tem que ser na segurança. Então, assim, a nossa linha mais, o carro-chefe hoje, é esse cara que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é o equipamento autônomo com maior avanço tecnológico no mundo, que é a G1 de Global One, que é a máscara que o bombeiro entra no incêndio, né, no espaço onde ele não tem ar, ele entra com esse equipamento. Esse equipamento, eu costumo dizer, é o equipamento preparado para o pior dia do bombeiro. Como muito bem o capitão estava citando, né, nos Estados Unidos, quando soa um alarme nos Estados Unidos, lá é o olho do furacão. Você não sabe o bombeiro tem que estar preparado para o pior dia, porque lá pode ser um atentado, pode ser uma bomba, pode ser um ataque químico. Então o bombeiro já sai preparado para o pior dia. E vamos falar um pouquinho desse equipamento. Bora, então, vamos falar um pouquinho dele. Deixa eu pegar ele aqui. Posso pegar ele aqui? Dá vontade de voltar, né? Quando você vê um equipamento desse. Você fala, agora eu consigo atender com o agora. Vou colocar ele aqui. Não sei se tá bom aqui a posição. Acho que tá. Tá bom, dá para ver ali, ó. Então essa é a G1. Que aqui muda, pode. Que manda aqui. Girar para cá, você prefere assim? Isso. Beleza, então tá, vamos deixar ele assim. Essa é uma máscara autônoma, quem olha, fala, uma máscara autônoma convencional, né? Então, essa é uma máscara autônoma que atende à norma americana, a norma NFPA 2018. Hoje, aqui no Brasil, 4 estados já utilizam a máscara com a norma americana, com a norma NFPA. São eles Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Não são só 4, tem mais estados ainda iniciando. Santa Catarina também já comprou, Rio Grande do Sul, né? Então ainda não é uma realidade dos bombeiros brasileiros, justamente por ser um equipamento um pouco mais caro do que o equipamento convencional. Porque qual que é a principal função de uma máscara autônoma? O capitão comentou já, é demandar ar no espaço onde não tem ar. Mas se essa máscara puder comunicar, se ela puder localizar, se ela puder gravar o que aconteceu na cena, frequência respiratória, poxa, eu vou ter mais segurança para o homem dentro da ocorrência, né? Essa é a G1 da MSA, NFPA 2018. G1 vem de Global One. Por que Global One? Toda e qualquer plataforma, a partir deste lançamento, vai conectar com a G1.
tá? A G1, ela atende os recursos da norma NFPA. Importante destacar, né? Eu falei desses estados que têm os equipamentos autônomos com NFPA, mas os outros estados, né? Porque é uma realidade do Brasil, que a gente já falou aqui no início, né? Que a formação do bombeiro brasileiro vem da Europa, né? E as normas são pautadas nas normas europeias. Então, esses outros estados utilizam o equipamento EN 137 tipo 2. O que é tipo 2? Combate a incêndio. É um equipamento de combate a incêndio. Então, ele é todo inerente à chama e é um equipamento de combate a incêndio. Então, a G1, se vocês me perguntarem, Anderson, qual que é o equipamento mais seguro? Esse aqui ou o europeu? É uma questão cultural. Este aqui, ele é o mais seguro. Por quê? Está preparado para o seu pior dia. O europeu também tem esses recursos, mas ele entende como um acessório. Perfeito? O que é padrão aqui no equipamento, os alarmes, as luzes, o europeu entende como acessório. Então você pode também no equipamento europeu colocar esses mesmos acessórios. Eu falo isso porque eu não vendo fumaça, eu costumo dizer que eu não vendo fumaça, né? Então eu trabalho dentro da sua necessidade. O que o bombeiro tem? Qual que é a realidade de atendimento? Não adianta eu vender um foguete se o cara vai matar uma formiga, né? Pra que... Então, assim, a gente trabalha dentro... Porque eu não fico defendendo bandeira normativa. Porque a gente sabe aí que tem empresas que ficam... isso aqui é o melhor, aquele é o melhor. Então, a gente faz isso. Eu trabalho dentro da realidade do bombeiro, com a necessidade. Então, vamos lá. O que a G1 tem? Esse equipamento aqui, ó, tô ligando ele tem uma parte eletrônica, né? Então, quando a gente aciona o equipamento, a norma preconiza 4 luzes do costado, né? A gente tem 4 luzes do costado, alto-falante tem que ter para os alarmes, né? A norma preconiza também faixa refletiva na parte frontal do equipamento, né? O sistema de resgate do bombeiro, que é o UEBSS, que é uma bolsa que é para o resgate do bombeiro. A válvula de demanda desse equipamento aqui, ela tem uma proteção química, ela tem CBRN, que é a proteção química. Então, esse equipamento é preparado para utilizar numa zona zero, certificação ATEX, né, para quem conhece. Então, o senhor pode me ajudar aqui, chefe? Se eu segurar aqui, ó, esse equipamento ele tem ajuste de altura, isso é um recurso do nosso equipamento. Aqui eu tenho uma resistência de tração de 453 quilos, isso a norma não preconiza, isso é um recurso do nosso equipamento, para o arrasto do bombeiro, para o espaço confinado. Nas laterais eu tenho 250 quilos de resistência. Então vamos lá, esse sistema é um sistema que foi desenvolvido pela MSA para quê? Essa parte de borracha aqui, ó, ela dá aderência na roupa de incêndio, tá? Então, aqui também, ó, as mangueiras aqui, ó, são todas entrelaçadas. Por que elas são entrelaçadas? Para que o equipamento não caia do ombro do bombeiro na ação e também embutidas, para não ter nenhum engaixamento e nenhum espaço aí de pouco acesso, né? Aqui, ó, no manômetro, só para vocês entenderem melhor, esse equipamento tem uma redundância, ó. O manômetro, ele é digital e analógico, certo? Então eu tenho a parte digital e a parte analógica do manômetro. Funciona igual um celular, ó. Aqui eu tenho o Bluetooth, eu tenho o wireless, aqui eu tenho a bateria e eu tenho um sensor de temperatura também. O que esse sensor de temperatura faz? Ele, lógico, mede a temperatura do ambiente. Mas como que ele mede a temperatura do ambiente? Atrás do equipamento, ou seja, o homem na frente, tem um sanduíche equipamento homem e cilindro. Ele tem um sensor, quando aqui atinge atrás mais de 45 graus, ele me dá um alarme. Perfeito? Então esse é um recurso do nosso equipamento. Esse alarme que está tocando aqui é obrigatório na norma. É o alarme de inércia. Então, a cada tempo que o bombeiro não se movimenta, cerca de 30 segundos, o alarme começa a tocar. O nosso sensor do alarme ele fica aqui no ombro. Por quê? O bombeiro, quando entra no incêndio, ele entra agachado. Então, ele fica aqui justamente para que o bombeiro dê um toque e aí o alarme pare ou não, né? Então, se ele quiser acionar o alarme, vou acionar aqui para vocês ouvirem, um pouquinho alto, mas ó, aqui é o botão de pânico, né? Esse botão vermelho é o botão de pânico, ele já aciona o alarme. Sensacional, hein? Quase igual o que você usava? É quase igual. Entendi. Vamos mostrar a conectividade agora? Vamos mostrar isso que eu ia te perguntar. Beleza. Então, deixa eu só ligar o equipamento. Como que a gente aciona ele agora 100%? Eu só mostrei ali a parte eletrônica, né? Você aciona liberando o ar. Então, você vem aqui na válvula do cilindro, abre até o final.
né? Eu indico, ele passou aqui na sineta de 50 bar, né? E é uma campainha que é a campainha convencional. Se a parte eletrônica toda parar de funcionar, ela tem uma tradicional. Tem essa redundância que é a tradicional do equipamento convencional, né? Então aqui o equipamento já está operante. Então por que está piscando verde aqui agora? Ó? Porque eu estou com pressão no sistema. Então, lembra que eu falei no começo que essa é uma plataforma que vai conectar com outras plataformas. Bom, mostrar agora a conexão da válvula de demanda, né? Que ela é dupla trava. Aqui é o botão bypass, que é um botão exigido pela norma, que é um botão de fluxo contínuo de ar, né? A máscara ela ativa por pressão positiva. Então eu vou pegar a peça facial da G1. Essa peça facial é a peça facial mais leve do mercado. Ela não tem comunicação aqui, ela tem dupla vedação e ela tem um sistema chamado Open Port. O que significa o sistema Open Port? O bombeiro nunca inala o ar exalado. Ele nunca inala o ar exalado. Isso é exclusivo da nossa máscara, tá? A conexão aqui é feita facilmente, não precisa fazer volta nenhuma. Aqui eu tenho uma resistência de tração de 70 kN, tá? Para o bombeiro não perder a sua válvula. E a NFPA ela preconiza o quê? O bombeiro nunca retira a sua peça facial ou desconecta a sua válvula durante o incêndio, porque ele pode estar inalando algum agente químico, né? Claro. Porque aqui na válvula nós temos a proteção contra qualquer agente químico, seja cloro, enfim. Né? Biológico, tudo, né? Isso aí. Então você viu, para desconectar, eu aperto os dois botões, eu já desconecto. Perfeito? Mostrar outro recurso aqui, ó. Eu falei que essa tecnologia ia conectar com outras tecnologias no futuro, né? Antes de você falar da conexão, né, eu vou ser nostálgico e falar aquela vela. No meu tempo, um grande problema, você tem um equipamento muito tecnológico e tal. Tá. E eu tô vendo que ele tem vários acessórios juntos. E o grande problema, muitas vezes, né, antigamente, era o tempo para eu trocar. Eu saía do incêndio, precisava repor o ar. Essa troca do cilindro, ela é demorada por causa dessa quantidade de acessórios que tem, atrapalha a troca do cilindro, ou eu consigo fazer ela rápida? Excelente, né? Para trocar o cilindro, isso aqui se tornou um pouco mais rápido. A Fórmula 1, né, no pit stop, ela evoluiu, né? Muito. Então, aqui é como se fosse a Fórmula 1, ó. A gente vem aqui, solta, engate rápido, né? Já troquei meu cilindro. Eu consigo fazer essa troca. O canga, né? O companheiro, o canga do bombeiro consegue fazer a troca no próprio costado do bombeiro. Ele equipado, em pé, eu consigo, ó, já tirei meu cilindro. Mesmo de pé ele vai fazer isso. Mesmo de pé ele consegue trocar bem rápido mesmo. Então isso é um ganho tremendo, né? No cenário, dentro da zona quente. Então, porque mitiga a tempo, né? As conexões tecnológicas, elas não atrapalham, né? Minha preocupação era saber se poderia... Não. E ainda falando, né? Você já falou, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho. Vamos falar por exemplo, norma de espaço confinado NR33, né? Os equipamentos têm que ser intrinsecamente seguros. Sim, então eu tenho bateria aqui dentro, eu tenho comunicação. Ele é certificado para atender essas normas? Perfeito, certificado pro pior dia. Eu falei que é pro pior dia do bombeiro, né? Então ele é um equipamento controlado pelo governo americano. Então o Capitão Sendin comprou através de uma licitação lá pro GB dele. Nós precisamos, primeiramente, esse equipamento aqui, nós não temos ele na prateleira, tá? Então ele só começa a ser produzido quando o governo americano autoriza. Então se faz aquele documento chamado End User, que é o usuário final. Então a gente faz esse documento, autoriza, e aí o governo americano autoriza, faz todo esse procedimento, a gente começa a produzir. Então ele é um equipamento que, além de atender a NFPA, ele tem certificação para a zona zero, né? Então você consegue utilizar em qualquer atividade. Muito bem, isso é importantíssimo, né? Eu tenho uma pergunta. Por favor. A atividade do bombeiro é agressiva, né? Sim. Tô vendo que tá cheio de apetrechos eletrônicos. Eu não sou um especialista nisso, né? Não entendo. Mas como que é essa parte do dia a dia, da manutenção, tudo mais dele? É interessante, né? Porque, assim, vou falar da nossa vivência, quanto mais equipamentos você coloca, mais chance de cada um deles dar
problema. Sim, O grande problema do bombeiro aqui ainda no Brasil é a quantidade dos equipamentos. A gente não tem tantos. Então eu compro um equipamento desse, ele costuma dar muito problema, ele vai ficar muito afastado da frente de trabalho. Esse é um ponto, no começo a gente falou, né? A MSA é uma empresa que vive de bombeiro. Então a gente 40% do negócio. Mais de 40% do nosso negócio vem de bombeiro. Então tá aí o grande segredo da MSA. A MSA trata o bombeiro como um cliente A, né? Porque todo mundo quer vender para o bombeiro. Todo mundo quer vender para o bombeiro. Qual a repercussão do Capitão Sendim dando uma entrevista com o meu capacete? O bombeiro tá usando, vou comprar. É bom, né? É a profissão de maior confiança da população. Pois né? Então E se aguenta o trabalho do bombeiro, vai aguentar o meu aqui dentro da empresa. Né? Se o bombeiro tá usando é porque o negócio é porreta, né? O negócio aguenta a pancada, né? Então, isso é um grande... Eu acho que sim, o pilar, os 3 pilares para se fazer uma compra pública, né? É a qualidade. Não, primeiro o preço, né? Porque a lei fala no preço, mas é o preço junto à qualidade e esse pós-venda, que é a garantia. Então, nós temos equipamentos hoje no Corpo de Bombeiros de São Paulo e também no Corpo de Bombeiros de Minas, algumas unidades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas a concentração maior é em São Paulo e Minas. Do nosso parque, que foi vendido em 2018, nós temos 186 máscaras que nós vendemos. Dessas 186, só 8 estão baixadas. Então, quando o pessoal da manutenção entra em contato com a MSA, nós temos um parque já de peças, né, de primeiro escalão, justamente para pensar no quê? Na rapidez da devolução desse equipamento para o bombeiro. Porque não é romantismo não, né? Eu penso dessa forma. O bombeiro pode um dia precisar salvar a mim mesmo, um colega meu do meu trabalho, meu filho. Então... Que ele tenha o melhor equipamento. Que ele tenha o melhor equipamento. E grandes CNPJs precisam comprar de grandes CNPJs. Acho que o senhor comentou isso, né? As grandes empresas, o CNPJ bombeiro é gigantesco. Então ele precisa estar comprando de quem ele não vai ter problema, né? É um trabalho que na hora não pode dar problema. E a gente sabe que todo equipamento ele é sujeito a falhas, até às vezes por problema de uso do... Sim, né? Mau uso do equipamento. Mas, e sabendo às vezes a deficiência de verba de manutenção, quando você consegue comprar um equipamento que ele tem uma fácil manutenção, uma fácil operação, e ele vai ficar menos tempos afastado aí do front, é melhor, né? E é um número, quando a gente fala em números, não entra só a história de vendedor, né? É importante você falar em números. A gente tem esses dados, né? A gente tem esses dados, a gente está direto com a manutenção. Aquilo que eu falei, né? Eu sou da velha guarda e a gente fica, vamos dizer assim, muito contente de ver o nível que a gente tem hoje, né? Mas aí vem aquela preocupação. A manutenção daqueles eram rápidas, né? O máximo que a gente fazia de manutenção era o teste hidrostático do cilindro. Sim, né? Sim. A cada 5 anos aí. Totalmente mecânico. Não tinha tanto recurso. E aí, quando você assessora a proteção respiratória, né? Tantos recursos, porque hoje não dá mais. Daqui a pouco não vai falar que ele é um equipamento de proteção respiratória. Não somente mais. Sim, porque gostaria que agora você falasse dessas tecnologias de localização, de identificação, porque ele passa a ser um EPI também, né? Sim, perfeito. Não é só mais respiratória, a parte respiratória que ele está protegendo. Ele é um equipamento que te dá dados após a ocorrência. Então você no software, ele tem um data log, né? Como se fosse uma caixa preta. Então vamos imaginar que eu e o senhor estamos numa operação e o senhor está melhor preparado fisicamente que eu. Não há dúvida disso, André. Isso eu tenho certeza, comandante. O senhor sempre vai estar certo. Então, nós fizemos a mesma atividade, só que eu fadiguei, né? Eu demandei mais ar, eu passei mal na ocorrência, só que o cara, quando passa mal, ele não fala pro seu comandante, né? Ele não pode chegar ali, passei mal, tem aquela questão de não, vou lutar, vou resistir. E depois que passa esse estresse da ocorrência, o bombeiro chega em casa e passa mal. Isso são dados, né? Então, esse equipamento, ele te mostra isso. Ele consegue puxar dados do equipamento daquela mesma ocorrência. Então, você já é um avanço para isso, né? É uma obrigatoriedade de você ter esses dados. Ele é... Frequência respiratória. Online? Instantânea? Sabe? Não, você é caixa preta. É uma caixa preta. Depois que sai da ocorrência, mas você tem isso online também.
Você tem online com a telemetria. É que é muita informação. Porque, você imagina, tá acontecendo uma cena. Sim, a gente tem isso ao vivo. E alguém tá pondo em risco todo mundo? Esse cara você tem que trazer. Não sei se é possível trazer o cara de volta. Sim, é possível. Você tem um controle, tem uma antena, né, chamada Hub, que é uma antena que conecta com 50 equipamentos. Até 50 equipamentos na operação. Então imagina 50 bombeiros naquela operação. E eu consigo enxergar o quanto de ar que cada um está gastando, porque cada um tem uma frequência respiratória. E eu lá da zona fria, eu consigo emitir alarmes para que este bombeiro saia da ocorrência. E aqui também tem conexão com o rádio, tá? Com o rádio HT do bombeiro, uma conexão rádio Bluetooth. Então é sem fio também, eu já falo direto com o equipamento pressurizado, eu já falo na máscara. Então é muita tecnologia embarcada, né? Mudou muito, hein? Para o salvamento do bombeiro. E aí o capitão comentou de uma outra tecnologia nossa, né? Que eu falei no começo, que é a G1, foi lançada em 2014. E esse cara aqui, que já está com o nome aqui, não sei se vai dar para ler, mas está aqui, ó, Capitão Sendim. Bom, já posso levar então, né? Seu nome é seu. Tá com o meu nome. Tá, Capitão Sendim. Foi lançado em 2022, 2023. O Lunar. O que significa Lunar? Lunar é um acrônimo dos bombeiros americanos, que significa L, localização, U, unidade, N, nome, A, ar, suprimento de ar e R, recursos disponíveis. Perfeito? Então a MSA, ela parou de fabricar câmera térmica para investir tudo nessa tecnologia. Então aqui também, como eu costumo chamar, que é o nosso 5 em 1. Além dele te dar a imagem térmica, que você consegue alterar até 2 paletas de cor por operação, você tem 20 paletas disponíveis num aplicativo do celular. Então, conforme a sua atividade, você consegue colocar as paletas aqui. Então ele vai me dar o nome. Ele tem chip de conectividade, que joga informação para as nuvens. E também, cada lunar desse tem radiofrequência, 960 MHz. Então, ele consegue o quê? Conectar com outro lunar. Então, vamos lá. Eu vou acionar o equipamento autônomo aqui, só para vocês entenderem um pouco melhor essa questão da conexão, né? Eu acionei a minha G1 aqui. Já conectou, ó. Então, ele conecta Bluetooth. Tá aqui, ó, SBA conectada. Então, qual que é o ganho aqui, ó? Eu tô vendo aqui, ó, a mesma informação que tá aqui no manômetro, tá aqui no meu lunar. Perfeito? Então, vamos imaginar que o bombeiro, o Capitão Sendim, tá na ocorrência. Eu tenho um fiel aqui, que eu acabei não trazendo, porque um amigo meu sumiu com o meu fiel. Meu amigo Cleiton Barbosa. Mandar um abração pro Cleiton. Ei, Cleiton. O Cleitão, meu fiador, ele que me trouxe para dentro da MSA. Tá bom. Então e tem moral. só para citar o nome dele, porque assim, gratidão é dívida que não prescreve, né? Então tem uma gratidão eterna, mas ele sumiu com o meu fiel, que é um cabo de aço que você... Quando você falou com sumir com equipamento, um amigo meu, achei que você fosse falar do Michelin. Porque é um hábito dele, né, Michelin? Cleitão, pegar as coisas... Ai, meu Deus. Ainda mais equipamento. Eu gostei disso daqui, esse eu não tenho. Então eu tô conectado aqui, ó, no equipamento, né? Aqui deixa eu levantar de novo aqui a máscara. Então eu tô conectado aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui rapidinho aqui. Se tivesse com o fiel era mais rápido, tá? Então vamos imaginar que eu tô aqui na ocorrência e eu tô com o fiel, eu identifico, né? Então vamos pensar que esse bombeiro aqui, o Capitão Sendim, teve um problema e ele caiu, né? Então ele caiu, eu vou acionar o alarme, ó. A hora que eu aciono o alarme, ó, eu tô com outro lunar aqui, ó. Vai dar, é lógico que o barulho é intenso, mas dentro de uma ocorrência, esse barulho aqui pode ser, esse som, esse alarme pode ser sucumbido, né? Porque temos outros, equipamento, a queima, temos outros bombeiros trabalhando. Então aqui, ó, Firefighter Alarme, ó. O que eu faço? Eu vou startar uma procura. Quem que eu vou procurar? Capitão Sendim, que é esse cara aqui. Então eu vou atrás do Capitão Sendim, eu vou pelo som, pela imagem e pela aproximação. Aqui eu tô 100%, ó. Então eu venho aqui, desligo aqui, ó. Só parar o barulho. Sair da procura. E tudo isso fica registrado. Então, o comandante na zona fria, ele com o tablet, ele consegue enxergar o que está acontecendo aqui, ó. Ele consegue enxergar e dar comandos para esses caras aqui, ó. Ele consegue enxergar através do tablet. Perfeito? Então, não existe nada no mundo mais preciso do que isso atualmente para salvar o bombeiro.
e para a procura do bombeiro na zona quente. A norma ainda não definiu isso. Isso aqui a MSA já está no futuro. A MSA é a vanguarda da tecnologia, então ela já está pensando lá na frente. Mas a norma NFPA, que vai atualizar agora, em meados de junho de 2025, ela ainda não estabeleceu nada para telemetria e para busca do bombeiro, tá? A MSA já está na frente, ela já está pensando lá na frente. Cara, que impressionante. E só para que as pessoas tenham ideia, né, quem não está muito na área, por que é importante ter esses dados, né? Você gera ciência com isso, com informações, então você consegue ver desgaste do bombeiro, você consegue ter informações que no passado a gente não tinha, e você criando um banco de dados, né? E isso gera ciência, gera estudo em cima de desgaste do bombeiro, quando você consegue ter uma noção de frequência cardíaca, de variação em relação à temperatura. Eu me lembro bem quando nós tivemos o Coronel Bog, ainda capitão lá na escola, desenvolvendo o primeiro curso de bombeiro, né? Eles fizeram um intensivo, e a quantidade de informações científicas que a gente conseguiu colher desse curso, foram médicos lá, através do capitão médico Pesato, fez coleta de sangue dos bombeiros, depois de exposição ao calor, à fumaça, né? E isso gera procedimentos, né? Eu gero condutas, o bombeiro pode ser exposto a calor por tanto tempo, ele tem que descansar tanto tempo, né? Quando a gente fala de produto químico, por exemplo, absorção não é só por inalação, né? Então, quanto tempo ele pode ficar exposto ao monóxido, ao cianeto que vai estar no ambiente. Falando nisso, vou fazer uma pergunta. Hoje a gente tem uma questão muito grande, que é a limpeza das capas de bombeiro. O bombeiro é uma das profissões que pode adquirir câncer pela exposição à fumaça, que não é, como eu falei, não é só pela respiração. Mais uma vez, vou ser nostálgico. Antigamente, o bombeiro bom é aquele cara que tinha a capa mais suja, né? Esse cara é bom, esse cara aqui já pegou muito incêndio, olha a capa dele, tudo destruída aqui, dava uma aparência de uma pessoa esse cara é bom. Esse cara é bom, esse cara é bom, vou atrás dele, vou seguir. Já viveu várias experiências. E hoje a gente sabe do risco de você não fazer asepsia da capa. A gente vê nos Estados Unidos, né? Eu já tive a oportunidade de... o posto em Miami, por exemplo, tem viaturas que vão lá, você troca a capa na cena. Acabou o incêndio, você não entra com a capa suja dentro da viatura para voltar para sua estação de bombeiro. Se ela foi muito contaminada, muito exposta, você pega uma nova ali, vai um caminhão de logística ali, já vai para limpeza. Esses materiais, eu consigo lavar, tirar ele? Sim, eles são a prova de jatos de água. Né? Eles são aprovados para jatos de água, porque ele é para combate a incêndio, então eles vão ter contato com a água. Né? Ele não é para submersão. Você não pode submergi-lo, mas você pode realmente jogar a água, não tem problema algum. Você pode fazer? Pode. Legal. Pode. Que é um risco associado, né, à atividade de bombeiro. O senhor tocou num ponto muito interessante, né, a questão do câncer, né? Existe um estudo da NFPA que 80% dos bombeiros vão ter algum tipo de câncer, então é muito assustador, né? É um número assustador. E o senhor estava falando outro detalhe, né? O bombeiro antigo, aquela questão da sujeira, da dor. Pô, o bombeiro tem que ter dor na coluna, o bombeiro tem que ter hérnia de disco, se ele não puder ter, é melhor, né? E nós, sempre nas nossas instruções, por exemplo, até a forma de colocar a máscara autônoma precisa ser corrigida, né? Porque a gente começa já lá atrás, quando a gente foi formado, né? Puxando o paraquedista. Não, o nosso centro de gravidade está aqui. Então, o primeiro ajuste de qualquer equipamento autônomo tem que ser na cintura, né? Então, a gente faz primeiro esse ajuste, depois atira do peito e depois a gente puxa aqui o paraquedista. Então, você vai ficar com esse peso dividido e concentrado no seu centro de gravidade, né? Que é na cintura. Então, são coisas que vão melhorando, né? Para a ergonomia do bombeiro. A gente... Né? Eu imagino, né? O Miquelinho, o Sendim Filho... essas mudanças de posturas são traumáticas na corporação, às vezes. Você mudar o procedimento não é fácil. Né? Eu sempre fiz assim. O antigo fez. Eu sempre fiz assim porque agora eu tenho que mudar.
Então, é importante. E uma coisa importante que eu acho que tem que mudar, que a gente vê muito ainda no Brasil, e eu cheguei a observar nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, por muito tempo, por ser um material ainda escasso no passado, e hoje, né, é ser diferente, a quantidade, a oferta do material é muito maior para o bombeiro. Mas no passado, como a gente tinha pouco, eu ia atender um fogo em veículo, por exemplo. A gente não usava. Eu estou numa área aberta, eu estou com uma porção de oxigênio acima de 19%, né? Posso trabalhar sem nada. Isso não é uma realidade. Os bombeiros ainda, às vezes a gente depara, né, com uma imagem na TV, alguma coisa, fogo em veículo mesmo, o bombeiro apagando e sem o EPR, né? E não é só pela concentração de ar, mas pela qualidade de ar que você tem ali. E como você falou, os materiais mais novos, além dele ter uma queima mais rápida, o resíduo da queima ele é muito mais tóxico. Sim, muito mais tóxico. E a queima dessas baterias que estão pegando fogo? Não só delas, né? O espuma, o plástico, tudo, mas né? a química que tem ali envolvida. E essa questão da qualidade do ar é importante, que o meu TDAH às vezes não deixa eu lembrar de coisas importantíssimas, né? Mas o capitão é uma enciclopédia e aí então ajuda bastante, né? Eu sou uma enciclopédia, estou totalmente ultrapassado, ninguém usa mais. Não, mas o senhor tem bastante conhecimento. Digital, A qualidade do ar para NFPA, os cilindros, eles só têm a validade que a gente falou do teste hidrostático, né? Para que todo mundo entenda, né? De 5 em 5 anos a partir da data de fabricação do cilindro, e não quando o bombeiro começa a utilizar, ou enfim. Na NFPA, ela preconiza que tem que ser 15 anos no máximo a validade do cilindro, porque mais de 15 anos não dá para garantir a qualidade do ar dentro do cilindro. Porque na norma europeia tem cilindro de 20, 30 anos, né? Então a NFPA não, são 15 anos de vida útil do cilindro. Os de aço antigo, enquanto passasse no teste, tava valendo. Tava valendo, é isso aí. E assim, e a gente tem que entender que é uma norma, quando você fala de resistência do cilindro, você está pensando na capacidade estrutural. Quando você põe uma norma dessa, você não está pensando só na capacidade estrutural, mas no risco de contaminação. Sim, né? sim, perfeito. São coisas importantes. Eu gostaria que você falasse, né? A gente falou muito da função de localização, mas é uma câmera térmica, né? Sim. E quais os recursos que ela tem? Você comentou lá que ela consegue identificar até, por exemplo, eu estou buscando uma vítima dentro do incêndio. Essa vítima ainda está viva e está tentando sair. Ela não vai ficar lá, vou esperar o bombeiro. Sim. Esse instinto de sobrevivência. E eu consigo, né? Vamos dizer, ter o registro de onde ela passou ali, pelo menos recentemente, né? Sim, perfeito. Por exemplo, a vítima está descalça, né? Tirou a roupa porque está queimando e quer correr, e ela está passando. A gente consegue ver as pisadas onde ela colocou a mão. Mão na parede. Mão na parede, mão na maçaneta. Por exemplo, coloca a sua mão no peito aí, chefe. Acho que a gente consegue fazer. Deixa eu tentar aqui, pegar daqui. Eu consigo... Isso, aí você tira a mão do peito agora. Olha lá, ficou marcada a mão dele aqui, ó. Tenta o senhor fazer aí, por favor. Coloca a mão no peito aí, ó. Não, peraí, tô pegando ele. Isso, coloca a mão no peito, tira a mão agora. Será que dá pra ver? Acho que naquela câmera, se você aproximar ali... Olha eu aqui, ó, aproxima, pronto, de mim, ó. Tô com a mão no peito. Essa paleta, ela não vai dar muito contraste, mas já vai ver aqui, ó. A hora que eu tiro, ó, dá pra ver. Então imagina que eu coloquei a mão aqui, ó. Acho que aqui não tá... Aqui não vai pegar, mas no peito acho que pega aqui, né, ó. Não, ao contrário, no peito... Deu pra ver? Será que é porque você tá... Não, acho que é a paleta de cor. Deixa eu mudar a paleta de cor. Acho que é essa aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não, a gente pega essa outra aqui, ó. Rapidinho dá pra gente fazer. É que essa paleta aí é uma cor diferente, ó. Ó. Era um pouquinho só. Deixa eu ver. Põe a mão aí, chefe. Deixa eu tentar aqui pegar um... Olha lá. Essa é melhor? Essa é melhor. Essa paleta aqui, a paleta de cores. Aqui tava mais aqui, pra... Ó, essa paleta agora. Diferente, hein? Ó, vou colocar a mão em mim aqui, ó. Na câmera, Gassis? Essa daí. Ó. Espera só um pouquinho. Deixa eu só... Aí. Vou soltar agora, ó. Aí, ó. Deu pra ver a marca da mão? Dá pra ver. Dá pra ver bem pouquinho aqui. Então vamos mudar essa outra marca aqui, ó. Não. Outra paleta. Tem outra ainda? Pô, tem várias paletas. Legal, hein? Vamos pôr essa aí. Essa contorna objetos de calor. Então vamos imaginar que eu tô caído aqui, ó. Então ela contorna objetos de calor. Então essa paleta é interessante. Você consegue enxergar um sofá, um objeto, um degrau, um fosso do elevador, enfim, ó. Aqui, ó. Você tá... É que tá batendo... Ó.
Agora vou soltar a mão aqui, ó. Deu pra ver bem no meu peito aqui, ó? Dá pra ver. Dá pra ver aqui? Então você consegue enxergar onde colocou a mão, então... Deixa eu pôr aqui. Posso fazer um negócio, Agassiz? Posso ficar de pé aqui? Desde que você não derrube nada, Daniel, pode. Passar aqui na frente, Agassiz. Ó, já quase derrubou aí. Olha que legal isso aqui. Só que eu vou pôr ela aqui, ó. Dá pra pegar aqui? Ó, pôr a mão aqui, ó. Não, melhor no alto mesmo. Aqui, ó. Pôr a mão na parede aqui, ó. Não, assim, ó. Deixa eu ver na parede. Ficou marcado? Tá. Entendeu? E tá dando reflexo da luz? Da luz do Sim, estúdio. sim. Não, mas deu pra... Eu acho que... Dá pra ver aqui o contorno, ó. Põe a mão na mesa. Dá pra ver? É que a hora que você abaixa pra ver, Pega você o reflexo pega do... o e reflexo. perde o foco da câmera. Mas eu acho que quem tá assistindo a gente, né, conseguiu entender aí. Então eu Conceito, consigo, né? É, o conceito. A gente percebe, né? Obviamente não fica por muito tempo, mas a gente consegue ver a marca dali, de onde a pessoa tocou. Sim. Né? Ou pisou, no caso. Isso é muito legal, cara. É muito legal porque às vezes, se você tá buscando a vítima, se você tem uma informação, você chega lá, ela não tá lá. Sim, sim. Mas você consegue acompanhar ali. Semana passada... Fazer um teste aqui, ó, gente. É o foco, né, Agassiz? Olha que legal, meu. Olha que legal, contorno. Sim, ela contorna objetos de calor, essa É o paleta. único E problema, você... parece que ela tem algum defeito, porque parece que o meu contorno tá muito largo, parece. Né? Então, Não, e o meu tá não muito sei. brilhoso, né? Aqui em cima, é que eu tô com a touca de natação, né? Que eu falo Legal, sempre. legal. E há uns 15 dias atrás, nós fizemos uma entrega técnica em Telêmaco Borba, no Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. E lá é a sede da Klabin. Né? A Klabin é a sétima maior indústria de papel e celulose do mundo, né? Então eles têm uma sinergia são muito próximos do bombeiro, né? A brigada de incêndio da Klabin, e nós fizemos um simulado de busca do bombeiro caído no antigo refeitório da Klabin, que ele só utiliza esse refeitório quando tem uma parada, então ficou tudo escuro lá. E um espaço de 1.000 metros quadrados, aproximadamente. Então nós colocamos fumaça, simulador, então sirene, e colocamos o bombeiro caído com esse equipamento, certo? Um bombeiro com esse equipamento e conectado com a G1, né? Então disparou o alarme da G1, e quando disparou o alarme da G1, tocou para esse outro aqui, porque ele tem radiofrequência. Uhum. E esse outro cara que estava com esse equipamento foi buscar esse bombeiro caído. Então o tempo de busca foi muito mais rápido. Reduziu demais. Reduziu devido ao som e devido a essa aproximação que o equipamento faz. Então, essa tecnologia aqui vai reduzir o tempo do bombeiro no risco. O tempo do bombeiro na zona quente. Isso é legal. Um dos caras que fala muito do HIT, né? Que é o time de intervenção rápida, que faz esse socorro do bombeiro, né? Um dos bombeiros que está bem envolvido com isso é o Lucas, né? O Zendim Filho. E eu consegui ver a alegria no rosto dele o dia que eu fiz uma visita para ele lá na estação de bombeiros de Piracicaba, de ter feito a aquisição, né? Piracicaba foi uma das cidades aí. Foi o 16º grupamento, né? Isso. Então, o 16º grupamento foi o primeiro grupamento do Brasil a comprar o Lunar. Que legal. Adquiriu o Lunar. Então ele comprou, aí o CBM estava em processo, né? O CBM vai chegar agora, também foi com uma verba do Major Palumbo, né? Que adquiriu. O Major Palumbo entendeu que o bombeiro precisava de uma solução como essa, né? E aí também fez a aquisição. Mas o Zendim, lá atrás, primeira vez que eu mostrei o Lunar para ele, falou: é isso que vai ajudar nós não perdermos mais o homem na zona quente. Não, e quando chegou, o dia que chegou, fizeram a entrega, eu passei lá, foi coincidência, passei para fazer uma visita, e ele falou: pai, vem ver isso aqui que, né, então a alegria dele, né, de ter feito a aquisição, de ser pioneiro no Brasil lá, o 16º GB sempre produziu bons profissionais, né, trabalhei... Tô sentindo um certo ar de... o primeiro comandante, né, o primeiro oficial que comandou vamos dizer, o embrião do que hoje é o 16º, né, que é a estação de bombeiro de Piracicaba, foi o meu pai. Foi ele que... Não foi ele que inaugurou o bombeiro lá, eu tinha um sargento, mas quando
começa a tomar dimensões e vai um oficial, ele foi o primeiro oficial a comandar lá a estação de bombeiros de Piracicaba. E é gostoso você ver, né, hoje, a satisfação do bombeiro de ter um equipamento desse. Uma coisa que você falou, eu gostaria de fazer um parênteses, né? Você falou do Major Palumbo, que é vereador aqui na cidade de São Paulo, mas a gente vê hoje bastante deputados federais, bastante deputados estaduais, direcionando verbas específicas para o Corpo de Bombeiros, né? Para quem não sabe, não só o Poder Executivo pode fazer aquisição através do seu orçamento, né? Da LOA, verba parlamentar, né? E temos as verbas parlamentares, e bastantes deputados eles acabam direcionando verbas, né, para a comunidade, né, para a proteção da comunidade através do Corpo de Bombeiros. E como cidadão a gente agradece, né, não só o Major Palumbo, mas outros parlamentares que acabaram ajudando. E aquele parlamentar que quer ajudar, ó, esse equipamento é muito bem-vindo, né? Como todos, né? E perto do custo de uma câmera térmica, é um equipamento muito barato, né? O bombeiro de São Paulo pagou, acho que, de 20 a 25 mil reais, tudo depende do imposto, né? Lá em Piracicaba acho que foi 21 mil e pouco, São Paulo também pagou 20 mil. Agora não tem o preço aqui de quanto foi adquirido, mas ele custa de 20 a 25 mil reais. Então imagina um investimento de um equipamento que te dá 5 funções por 25 mil reais. Então, qual o ganho? Quanto que é uma câmera térmica? E um detalhe importante, como ele conecta Bluetooth com a máscara autônoma, ele tem as mesmas resistências de calor que a máscara autônoma, quase 1000 graus. Então, nenhuma câmera térmica tem essa capacidade de resistência. Uma dúvida, uma pergunta. As imagens da câmera são armazenadas? Não, ela é uma câmera convencional. Mais simples. Já não tem zoom, né? É só realmente essa questão da conectividade, essa questão não, esse recurso, né, de conectividade e esse recurso de localização. Perfeito. De geolocalização. E ele reconhece, como ele é uma câmera convencional, ele reconhece até 600 graus. Né? Então, uma estrutura metálica, a partir de 800 graus, ela está colapsando. Né? Então, isso aqui, o bombeiro entrar com uma câmera, né? Isso aqui é essencial na atividade do bombeiro. Que ela te dá a temperatura, né? Sim, ela te dá a temperatura. Ela vai medando aqui. Aqui ela está em Celsius, você pode colocar em Fahrenheit ou em Celsius. Então, aqui você... Tá vendo aí, tá o quê? 28 graus? 28 graus. Ali. Coloca, vamos ver se na luz ali, se você vai ter uma... 30 e 40 subindo. Vai aumentando, vai subindo, isso. É isso aí, ó. É isso. 33, ó. Muito tô colocando na luz ali também. É muito rápido, deixa eu ver aqui. Se pega aqui. Pega, vocês. No canto inferior ali, né, para quem está nos assistindo, ela vai... Isso. Ela vai... Isso é importantíssimo, né? Não é só para o reconhecimento, né? Quando você tem o conhecimento técnico, como ele falou, de uma estrutura metálica, cada material ele vai reagir a uma temperatura, né? Impressionante. Você já quer usar para fazer febre, né? Isso, febre. Você está com febre? Eu tô com febre. Covid agora. Antes do Covid. Realmente é um recurso que... Anderson, achei muito legal essas histórias, óbvio. A demonstração dos equipamentos é uma baita oportunidade para todo mundo aqui. Sim. Sabe assim, é tecnologia, né? Sim. A gente tem que trazer cada vez mais tecnologia para o nosso meio. A ideia do podcast, eu falo, sou repetitivo até, Anderson, é trazer assim, os profissionais que fazem a diferença na sociedade e não aparecem, né? Por exemplo, a gente tem lá alguns podcasts concorrentes ao nosso, vamos dizer assim, do mesmo nível que o nosso, Flow, né? O Podpah, então a gente tem assim, mas eles continuamos humildes pelo jeito. Eles levam lá as pessoas que são influentes e estão numa área de outros interesses. É difícil você, a não ser quando tem algum evento específico, acaba indo um profissional. A ideia aqui não, é trazer profissionais que fazem a diferença na vida das pessoas. Né? Então, os bombeiros, médicos, enfermeiros, os técnicos de segurança, engenheiros de segurança, engenheiros ambientais, as equipes profissional que atende a emergência ambiental, trazer todos, e que são pessoas que trabalham anonimamente, né? E fazem a diferença na vida das pessoas.
e trazer tecnologias para esses profissionais, para que eles possam melhorar a qualidade do seu atendimento. E uma coisa, né, que é importante falar, os bombeiros fazem a diferença na vida das pessoas. E com isso, a MSA acaba fazendo a diferença na vida dos bombeiros. Né? Eu costumo, modéstia à parte, eu costumo dizer, né, o bombeiro salva vidas, correto? Que essa é a missão do bombeiro, salvar vidas e proteger o patrimônio. E olha a importância da minha missão. Eu protejo os bombeiros, eu protejo aqueles que nos salvam. Então essa é a importância da nossa missão e não é romantismo. Eu faço isso há 25 anos. Lógico que a minha vida particular, ela foi construída com a minha família graças a este trabalho importante que eu faço, né? Sou muito bem remunerado hoje para isso. Eu ia comentar, assim, o que eu estava falando, né? Que é muito legal ver tudo isso. Mas eu queria comentar uma coisa que eu gostei demais aí, Anderson, em você, assim, essa alegria para mostrar isso aqui. Sim. Achei apaixonante, porque você se forma em administração, faz marketing, que tudo bem, tem a ver, mas enveredou total para a área comercial. Sim. Mas não é só por ser um comercial, né? Assim, tudo bem, você é o gerente desta área, mas é essa paixão por saber que está salvando vidas e aqueles que salvam as pessoas. Achei muito legal o jeito, a demonstração, a alegria de mostrar, e não só agora, né? Até antes de começar o pod, quando a gente estava conversando, eu gostei demais, porque é inspirador isso. Isso a minha essência é essa, né? Eu acho que acredito quando a gente vai fazer essa conexão, né? A relação humana, a conexão, ela que faz as coisas acontecerem, né? Pessoas compram de pessoas, né? Então, quando é intrínseco isso em você, a outra pessoa percebe, né? Que você é um cara real naquilo que você faz, e eu procuro, por exemplo, ó, essa pulseira que eu ando aqui, ela é da FDIC, né? FDIC é uma feira em Indianápolis, que todo ano acontece para os bombeiros. Uma feira em homenagem aos bombeiros, principalmente depois do 11 de setembro, né? E a MSA, ela tem essa frase aqui, que traduzindo é: quando você entra, nós entramos com você. Então eu não tiro essa pulseira para nada. Lógico que eu já repus, né? Que eu tenho umas 2, 3, mas eu sempre ando com ela. E isso representa, acho que para mim, tudo que eu faço. Vamos ver se esse ano a gente consegue ir na feira. Ano passado a gente quase foi, eu ia na Não era do National? Da National e uma de MS que ia ter em Las Vegas, mas a gente acabou não indo, mas esse ano provavelmente a gente... semana que vem eu tô lá vou estar recebendo nós temos uma sala especial para receber os bombeiros do Brasil. A gente começou a fazer isso desde o ano passado, uma ideia que eu coloquei para o nosso marketing, o pessoal abraçou. E quem vem para conversar com os bombeiros é o nosso CEO, nosso presidente. Então, olha só, tendo contato direto com o presidente, com o número 1 da marca. Então, interesse... Porque qual que é a ideia? Peraí, não entendi. A ideia, o que a gente faz? A FDIC vão bombeiros de todo mundo, né? Então, a gente tem um momento lá, a gente reserva, agora vai ser na quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer no nosso hotel uma sala para receber todos os bombeiros do Brasil. Então, lá a gente vai ter um café com eles, um bate-papo, e realmente não falar de tecnologia só, né? Falar de tudo isso que a gente pode oferecer para o bombeiro, né? Porque é o pós-venda. O que é importante é isso, pensar muito. Quando você compra o equipamento, pode ser o melhor equipamento do mundo, mas você tem que pensar: eu tenho uma manutenção desse equipamento aqui no meu país? Não adianta você comprar um equipamento lá da República Tcheca e cadê a assistência técnica desse equipamento, né? Então tem que se pensar muito antes de comprar uma solução. Isso aí vai ser na feira que você falou que vai? Na FDIC, agora em Indianápolis. Semana que vem vou estar lá. Mas você falou de uma outra feira que ia ter aqui no Brasil. Aí é a FISP, né? Não, é por isso que eu também me confundi. Não, ele tava falando aqui agora. É que ele vai pra lá. FDIC, é que eu vou pra lá. Não, mas acho que antes você falou da Major Karina, mas não, mano. Não, Major Lívia. É a Major Lívia do Amapá. São eventos, né? No local. Na verdade, no Mato Grosso, né? Mato Grosso, ela fez um convite, a gente vai participar também. Então, alguns bombeiros vão fazer um convite pra gente, né? Olha, quer participar desse evento, quer apoiar esse evento? A gente começa a avaliar qual que tem sinergia com o nosso negócio, né? E a gente sempre tá apoiando também. Maravilha. Que muito legal. Bom. E para finalizar, qual que é a grande dificuldade no Brasil de vender equipamentos de segurança? Aí que tá. É a lei que determina a questão do preço, né?
Então, esse tipo de solução geralmente não é adquirida porque primeiro não tem investimento, né? E não é uma crítica, né? Os políticos poderiam investir muito mais em segurança, né? A gente estava falando agora há pouco, no começo, que o efetivo de São Paulo continua o mesmo dos anos 90. Então, assim, como a população dobrou, triplicou, né, a população do estado, e o bombeiro vem fazendo um milagre, atendendo ocorrências com esse efetivo. Não só de São Paulo, né, do Brasil todo, os 27 estados aí da federação. Então, eu acredito que mais investimento, né, mais aproximação dessas grandes empresas. Acho que as grandes marcas têm que focar muito em atender bombeiro, porque o processo ele é demorado, né? Um processo de aquisição pode durar 1 ano e pode não acontecer, né? E você pode trabalhar neste processo e você pode não ser o vencedor do processo, né? Porque você precisa de 3 marcas que atendam aquela especificação, né? É um trabalho muito sério. As equipes de especificações, elas fazem um estudo, né? Um estudo técnico. Então, a grande dificuldade é ter paciência para trabalhar e gostar muito de trabalhar com o bombeiro. Porque, por exemplo, o Capitão Sendim está hoje aqui, né? Estou citando como exemplo, né? Pô, e hoje tem comissões de estudo, né? Hoje está muito mais profissional os bombeiros, né? Mas antes, o capitão gostou desse óculos, né? Aí o capitão mudou, o outro que entrou falou, não, mas esse óculos não só serve no rosto do capitão, não serve no meu, né? Então essa era uma dificuldade que a gente tinha antigamente. Mas hoje as coisas estão melhorando e a gente espera que realmente melhore cada vez mais, né? Isso no público, né? Mas e no privado? A dificuldade de entender, de trazer a tecnologia para... Tá tendo? Como que é? Tem também, mas não dá para brigar, né, com a tecnologia. É avassalador o que a gente está trazendo para o mercado. Então a indústria aceita muito, né? Também a gente, quando estamos com os engenheiros, é que eu visito mais bombeiro militar, né? Mas quando nós estivemos lá na Klabin, eu tive essa experiência, né? Você vê os olhos brilhando daqueles bombeiros que estão usando o nosso equipamento, ou vendo um lunar. Pô, é isso que eu quero andar de Ferrari, né? Eu quero esse foguete, eu quero ter segurança. Eu quero ter segurança, realmente. Internamente. A gente visita grandes empresas, né? E a gente vê que se tiver tecnologia, os bombeiros civis, né, os bombeiros industriais, os engenheiros de segurança, eles buscam também qualidade, principalmente quando você fala de multinacional, que tem pessoas lá que conhecem a experiência americana ou europeia, né? Eles querem, e eu já vi muita empresa, né, com equipamentos melhores do que os bombeiros públicos, muito melhores que os bombeiros públicos, porque tem investimento para isso, né? E uma pergunta, essa variação de dólar não atrapalha os processos licitatórios por essa demora? Então, a variação do dólar, o que acontece? Quando você faz um contrato, um edital internacional e faz uma aquisição de âmbito internacional, você fecha o dólar daquele dia. E os contratos são em alhas ordinárias. O que são alhas ordinárias? O risco é do contratado. Perfeito? Não do contratante. O risco total é do contratado. Porém, a lei permite que você faça um reequilíbrio. Se houver uma variação muito grande da moeda estrangeira, você consegue provar e fazer uma petição, né? E solicitar ao Estado ou ao contratante, né, que faça um reequilíbrio desse contrato. Então, e aí de novo, né, o senhor tocou num ponto importante. Por que comprar de empresas como a MSA? Nós tivemos um problema numa entrega em Itajaí, que eu estava falando do treinamento que nós demos em Itajaí. O que aconteceu? Como foi uma compra internacional, no sistema do Siscomex, do Cefaz, onde está cadastrado a prefeitura, que quem comprou foi o município de Itajaí. O prefeito foi afastado por questões de saúde. E só o prefeito poderia assinar para liberar. Ou seja, a carga ficou parada no terminal de Santos, do Porto, cerca de 120 dias. Ia dar perdimento na carga. Porque tem um prazo para você deixar aquela carga e você tem que nacionalizá-la, né? Então ela não pode ficar parada ali naquele interporto ali. E aí o que nós fizemos? Nós conseguimos depois desembaraçar, o prefeito voltou, graças a Deus deu tudo certo. Só que teve uma multa de quase de 60 mil reais. A MSA foi lá e pagou. Perfeito? Então, aí que está o grande segredo. CNPJ grande comprando de grande CNPJ. Se é um cara que não... O cara fala, não, deixa a carga lá.
já perdi minha margem aí de lucro. Nós não tivemos lucro no negócio. Mas semana passada eu estava lá fazendo 4 dias de treinamento com todos os bombeiros. E na sexta eu estava lá em Santos fazendo uma entrega para o bombeiro de Santos que comprou 25 equipamentos que tem essa conectividade. Um abração para o Major Vacaro, meu grande irmão, Capitão Eulália e Tenente Pimentel. Posso mandar esses abraços aqui? Não é o show da Xuxa, mas a gente... Pode. Eu queria aproveitar também, e todo esse trabalho que eu faço, né? Tudo que eu venho sempre nesses 25 anos, e hoje na MSA, né? 2018 para cá tem muita gente que me ajuda dentro da MSA e que acaba não aparecendo, né? Então é uma engrenagem, né? Eu sei o tamanho da minha importância. Eu só tenho essa cara de bobo assim, né? Eu falo que é para uso próprio, né? Eu sei o tamanho da minha importância, mas eu tenho que agradecer algumas pessoas que me ajudam e ajudam muito, né? Que vou citar aqui algumas delas para não esquecer alguém. Alguém vai ficar chateado. Luana Cruz, que é a minha fiel escudeira. Mandar um abraço para Bianca também, que faz parte da minha equipe. Juliana Silva, muito importante. Rafael Silva, de importação. Logística, Diego José Milson. E na manutenção, na assistência técnica, Adão Aleixo e Emerson Maziero. E também meu líder, cara que me trouxe também, o Cleiton indicou, foi o fiador. Maurício Alvarez, que foi o cara que assinou o cheque para me contratar, né? Falou, não, pode contratar. Ele é só não passar no psicotécnico. Ele e o Vitor Quien, então todo um time, né, da MSA. A gente precisa ir na MSA, focado. Conhecer esse pessoal todo aí. Não, precisa falar, pô, por que contrataram esse cara? Só o Cleito fala que o meu teste foi só fazer assim, juntou a mão, vai, contrata aí, meu. Não, a MSA é séria com essas contratações, tô brincando. Então, a gente vai ter que fazer vários cortes Então, um abraço a todos e... Que legal. Uma grande empresa, né, não se constrói sozinho, né? É um time engajado, que pensa na mesma direção, que trabalha junto, que une esforços. Você não consegue fazer trazer, né? uma tecnologia dessa sozinha, vender sozinho, como você falou, a equipe de manutenção, tudo. A logística, nada se faz sozinho, né? E principalmente para vender para uns caras que não trabalham sozinho, que também a dificuldade é tremenda. O bombeiro que está na ponta da linha lá, ele tem toda uma infraestrutura da manutenção, né? Sim. A gente estava comentando lá. Para quem não conhece, o centro de manutenção do Corpo de Bombeiros é gigante. Os caras fazem milagre lá. Fazem milagres lá, né? Tenho grandes amigos que estão ou passaram por lá. Né? Um que está lá, também vou aproveitar, deixa eu mandar um abraço, Tenente Igor. Boa, Tenente Igor, Capitão Bentivenha. Capitão Bentivenha, o Lipe, né? O Dourado que me forneceu a peça facial para eu vir hoje, ó. Eu estava no caminho, o TDAH fez eu esquecer a peça facial. Aí eu falei, liguei pro Tenente Igor, falei, pô, então essa parceria realmente é fora de série, né? Que a gente tem que legal. Essa conexão. Tudo em equipe, né? Muito bom, Anderson. Eu esqueci de agradecer também o Adilson Ribeiro, que é um grande amigo que eu tenho na MSA e é o cara que corre bastante, soa para que o equipamento esteja no cliente final. Ele é o cara que cuida de distribuição, um grande amigo, garante muita coisa, garante a entrega. Mandar um abraço pro Coronel Camargo também, Coronel Newton, mas o Coronel Camargo, por que especial um abraço a ele? Porque o Coronel Camargo eu estive recentemente não, uns 5 meses com ele, e apresentei um projeto para ele que era um projeto de repotencialização desses equipamentos, né? Que o nosso equipamento ele é o único equipamento que consegue atualizar a norma. Então, os equipamentos eram 2013, a gente ofereceu por um preço muito baixo, levantar todos esses equipamentos e atualizar para a norma 2018, para ele conseguir conectar com os equipamentos novos. Então isso é um ganho tremendo na hora de fazer uma logística ali da distribuição do parque dos equipamentos, você ter todos no mesmo padrão, isso é excelente. Então nós fizemos isso, o Coronel Camargo falou, não, pode fazer, fizemos através do pessoal da Manu. E por que eu estou comentando isso? Saindo daqui, eu vou para a MSA lá em Diadema, que é onde é a nossa sede, e vou passar o software em 37 equipamentos que precisam ser devolvidos urgentemente para o Tenente Igor buscar com a equipe lá e voltar para o combate. É a loucura do dia a dia, né? Não, e a gente vai, o Daniel falou, mas seria qualquer dia a gente vai fazer uma visita para você lá. São muito bem-vindos. E só mais uma coisa, bem rapidinho. Dos outros equipamentos da área, que não é da área de bombeiro, mas da área industrial,
Quais são os equipamentos que a MSA tem no Brasil? Você sabe? Sim. Eu costumo dizer que é o nosso pão com manteiga, né, no Brasil. Lembra que eu falei que nós temos um processo fabril aqui, né? Nós temos a nossa fábrica funciona 24 horas. Então nós produzimos aquele capacete industrial, que é o V-Guard. Então quase 60% do nosso faturamento no Brasil vem deste capacete. Então o V-Guard é líder no mundo, né? Então é o capacete industrial mais copiado. Então nós temos uma linha de cintos de segurança, né? Cinto para a indústria. E aí produzimos abafadores também. Então tem uma série de produtos que a gente, da nossa linha industrial, que a gente produz aqui, né, no Brasil. Mas vocês vão lá visitar, vão mostrar toda a nossa fábrica, e aí vai ser muito importante aí. A gente pode fazer um dia lá, né, mostrando a fábrica, sim. Como é produzido, porque é bom pro cliente usuário, né, pro cliente final, ele conhecer Sim. A gente faz alguma coisa específica e trazer alguém desta área também de segurança, né? Sim, porque a Ilu S3, eu fui bombeiro, nós temos outros profissionais que são bombeiros, que são nossos professores, mas hoje o nosso foco de atendimento, Anderson, é dentro das indústrias, das empresas, né? A S3, ela tá para atender o segmento corporativo, né, nos treinamentos e serviços na área de segurança do trabalho, saúde ocupacional e sustentabilidade, ou seja, o meio ambiente, treinamentos de emergências químicas, como nós fizemos esse final de semana, treinamentos de incêndios florestais, né? Então toda essa área industrial é o foco da S3 e obviamente atender também, né? A gente já deu treinamento para concessionária de rodovias, para SAMU, os órgãos públicos também, mas hoje o foco da S3 é o segmento corporativo, mas do POD é trazer conhecimento, valorizar esses profissionais que fazem o dia a dia. Meu querido, muito obrigado por aceitar o meu convite, né? Eu sei que tirar um gestor aí do seu escritório durante a semana não é fácil, então obrigado pelo carinho aí né? Você foi um amigo do meu pai lá atrás, você conheceu, acho que o primeiro Sendim que você conheceu, né? Sim. E então agradeço a consideração que você sempre teve pela família, né? Quando eu falei pro Lucas que você viria, ele falou: pô, pai, excelente profissional, o cara sério para trabalhar. Então assim, tem a consideração de todos nós da família Sendim. Então leve sempre nosso carinho, nosso abraço. E obrigado por ajudar a ampliar um pouquinho o conhecimento desses profissionais que fazem a diferença na vida das pessoas. Poxa, emocionante ouvir o carinho que a família, né, tem, e o carinho que eu tenho também é recíproco, né? Eu sou um cara muito emotivo, né? Então a gente usa emoção em tudo que eu faço, e eu nunca vou perder essa emoção, e ela que me trouxe até aqui, né? Então realmente o carinho que eu tenho por vocês e pelo Corpo de Bombeiros do Brasil é gigantesco. Acho que o pessoal precisa aproveitar, né, essa sinergia que tem, dessa conexão, de eu estar hoje à frente do Real Madrid, dos EPIs, né, e toda essa confiança, porque isso é feito com confiança, né, não é do dia para a noite, né, essa relação ela é construída há muito tempo, né? Não foi, tem um segredo para construir essa relação. O segredo é esse, essa conexão, é trabalhar com a verdade, é o dia a dia e tá presente na hora que o cara precisa, né? Porque tá presente só para subir no palanque lá é muito fácil, né? Pegar a medalha, né, chefe? Mas sábado ir lá, levar um equipamento no sábado, ou correr com uma válvula, treinar toda a equipe, é o que a gente sempre bate na tecla e vou continuar batendo. Então pode contar sempre comigo aí. Anderson, um prazerzão. Foi um prazer te conhecer, um prazer estar junto. O podcast é para isso mesmo. Quem você quiser convidar pode trazer, que a gente faz questão de estar. Se tiver algum também, profissional, falar, Fábio, esse cara aqui é legal, tem um conteúdo para passar. Sim. Nos coloca em contato, a gente vai trazer. Quanto mais pessoas estiverem aqui sentadas para falar de experiências pessoais relacionadas à área de segurança, saúde, falar de equipamentos, falar de novas tecnologias, né? Hoje de inteligência artificial voltada a essa área. Sim, a gente tem muita coisa. Então, assim, já tá aberto o convite, né? Pode, através... E se você quiser vir,
sentar aqui comigo, às vezes, a gente junto faz a entrevista com ele também. Isso aí. Pô, tá? perfeito. Isso aí. Vai ser um prazer receber profissionais como você aqui, tá? Muito obrigado. Eu só não entendi, só para finalizar, a gente encerrar, por que ele falou, hoje estou no Real Madrid, ele não falou Santos. Não, porque assim, existem... Santos, acho que faz tempo que eu não ouço, mas tá bom. Voltando ao assunto. Não, deixa pra lá isso aí. O Real Madrid que é o cara, né? Ele não vai voltar para Santos tão cedo, a mãe dele tá esperando com cabo de vassoura. Anderson, obrigado, querido. Obrigado, Daniel, também. Valeu, muito Fabinho, obrigado. mais uma, né? Vamos lá. A delícia tá aqui. E para você que esteja com a gente até agora, Deus abençoe, obrigado. Mande seus comentários, venha participar aqui também. Esse é um canal para você estar aqui. Deus abençoe, tchau, tchau.